Se tivesse que descrever o derby em palavras, seria eterno, História, Festa, rivalidade, amor, capital. guerra. Eu não sei se é uma guerra. Eu acho que são mesmo indissociáveis. Eu acho que o Sporting não seria o mesmo sem o Benfica e o Benfica não seria o mesmo sem o Sporting. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Se calhar o Benfica ia existir, mas não ia ser o mesmo. Se calhar não ia ter a mesma dimensão, se calhar não ia ter as mesmas conquistas. O Sporting ia existir também, mas não ia ter a mesma coisa, não ia ter a mesma mística, não ia haver os mesmos comportamentos, a mesma filosofia. O primeiro derby que eu vi, o derby que o Benfica empata mesmo no final com o gol do Jardel. Lembro perfeitamente de que o Sporting podia gerir perfeitamente o resultado, guardar a bola, mas o Tobias Figueiredo começa a mandar bujares para o ar porque sim, e o Sporting acaba por empatar esse jogo e sai de Alvalade com o melão porque a vitória estava mesmo ali. Eu comecei a ver Benfica com Cardoso, Aimar, e sei que o Cardoso marca nesse derby. É 2009 ou 2010, ganhamos 2-0. Foi em casa, na época 2009-2010, em que o Benfica vence por 4-1 para a Taça da Liga, em que o João Pereira é logo expulso ao início. Foi um 4-1, um resultado habitual nestes derbys é o Benfica vencer, portanto foi o sentimento de alegria, obviamente ganhámos o jogo e fomos à final da Taça da Liga, depois acabaríamos por vencer e, portanto, vencer um derby é sempre bom, ainda por cima com uma goleada ainda é melhor. O primeiro derby que eu me lembro foi o mítico jogo do derby na Supertaça, quando o Benfica ganhou 5-0, e esse foi um dos jogos que eu me lembro e que acabei sempre por vibrar pela negativa e que guardei para sempre pelos piores motivos. O que é que me irrita mais em Sportingistas? Pá, é a sobranceria, tipo. A partir de hoje não há 2 candidatos ao título, há 3 candidatos ao título. Foi a partir daí que começaram a crescer muito, um clube que não ganhava nada há 20 anos e, portanto, essa arrogância de um clube que não tinha provas dadas neste século custa um bocado. Porque há ali momentos onde eu percebi essa basófia, nos anos do Tetra, por exemplo, no próprio ano do Bruno Lage, onde estão 8 pontos atrás, ou 7, ou o que seja, despedem o treinador em janeiro e conseguem dar a volta e ser campeões, totalmente perceptível. Há ali momentos dos últimos anos onde eu não percebo. E pronto, e se calhar estou eu a dizer isto, se calhar se fores perguntar ao benfiquistas, os sportinguistas é que falam bué e à toa, porque não ganham nada. Os gajos não ganharam nada, mano. Como é que eles não ganham nada? É menos de metade dos nossos títulos. Agora é que acordaram um bocado para a vida e agem como se... Epá, por favor, não. Calem a boca, fiquem aí, respeitem um bocadinho. Só isso. Chorei aqui no 3-0, quando perdemos. Chorei mesmo de raiva, ainda por cima vi um jogo num lugar até bastante bom e foi mesmo, tipo, como é que isto nos está a acontecer em casa com este... Foi assim a última vez que eu passei mesmo. Fiquei com muita raiva naquele em que o Mateus Nunes marca aos 90 e confirma o título do Sporting. Os dois do Geni outra vez em Alvalade, que dá um campeonato do Sporting a época passada. Se calhar é o mais marcante, porque dá um título ao Sporting. Não há sequer dúvidas, o gol aos 90, lá está, dá o título, tudo o que estava envolvido, uma luta a 2 entre os rivais de Lisboa, o Sporting voltar a ser campeão após um interregno curto, 2 anos, mas marcar alguma dominância também nesse período de tempo era muito importante e o Geni, um herói completamente improvável, conseguiu isso. A vitória que mais celebrei, acho que foi 15-16, com o gol do Mitroglou, o ano em que já tínhamos perdido 3 vezes para o Sporting, inclusive 3-0 aqui em casa. E lembro perfeitamente que foi um jogo em que o meu pai, depois do Jefferson mandar à barra e do Brian falhar de baliza aberta, o meu pai disse: já não entras, somos campeões hoje. E por isso acho que foi a vitória que mais celebrei, apesar de também ter dado um gosto especial, obviamente, os 5-0 que o Benfica deu na Supertaça. O derby que eu fiquei, acho que mais lixado, provavelmente 5-0 para a Supertaça, porque uma pessoa está com esperança, uma nova época e depois já é o que é. Eu acho que esta geração acaba por viver de uma forma mais fervorosa estes grandes jogos, estes grandes derbys. Diria que é uma geração que cresceu também com uma boa margem de bom futebol de ambas as equipas e uma boa rivalidade. E estes momentos acabam por ser reflexo disso. Eu acho que isso vai sempre ser bem relativo. Sinto que agora no Benfica temos pessoal mais velho que se acomodou ao que é o clube e às vezes parece que nem quer saber, e também temos malta nova que eu fico desiludido, como o oposto. Velhotes, que seja o Benfica contra quem for, está cá e sente o jogo igual a um derby, e eu às vezes nem isso faço, e malta nova também, como nós, e ainda mais nova, tipo, tenho um primo meu com 14 anos que é maluco e que já não se cala com isto. Até eu no outro dia lhe disse: pá, calma, mandou-me bilhetes para o Jamor, links, eu assim, pá, não consigo decidir já. Portanto, acho que ainda continua a haver um bocado de tudo. Na altura dos nossos pais, eu acho que ainda havia uns resquícios
de Sporting e Benfica, e futebol português no geral muito europeu. Portanto, vivíamos ainda aos anos seguintes ao Benfica ganhar as taças de clubes campeões europeus. O Benfica chega a uma final, uma taça de clubes campeões europeus ainda na década de 90. O Porto é campeão em 87, se não me engano. Portanto, ainda estamos a viver uma fase do futebol português onde é marcante. Portanto, que se calhar nos sentimos ainda maiores no mundo. E agora, se calhar, o futebol português já tem outro papel no panorama internacional. Tu vês o Pote, tu vês o Gyökeres 3 ou 4 vezes por dia na tua tela. E se calhar, na altura, vias o Jordão ou o Manuel Fernandes uma vez por semana quando ia jogar e esperavas mesmo religiosamente. A nossa geração vive mais intensamente os derbys do que a geração dos meus pais. Acho que a geração dos meus pais vive muito mais intensamente o Benfica-Porto ou o Porto-Benfica. Nós, não só com o crescimento da massa associativa do Sporting, que tem acontecido nestes últimos anos, como também todo o tipo de provocações que existem, fazem com que a nossa geração sinta mais estes derbys. Símbolo máximo de rivalidade num jogador, hoje em dia, tipo um Otamendi e um Di Maria, vês que esses dois, tipo, o Di Maria se marca agora. Esquece, é que é logo para eles, que eles têm essa cena no sangue deles, a curto bem. Um dos meus jogadores favoritos do Sporting e que também acabou por ser muito feliz frente ao Benfica, pelo menos em golos marcados, é o Lietzen. Diria que o Lietzen é também símbolo dessa rivalidade. O jogador que para mim marca o derby de Sporting-Benfica. Lietzen é uma figura importantíssima, marca muitos gols ao Benfica. Numa altura onde lá está o Sporting mais fraco do que era agora, também comparativamente aos rivais. Géni também está marcado, é pouco mais de um ano, mas neste espaço temporal marca 13 ao rival. Todos os jogos para o campeonato, todos os jogos muito decisivos, acho também importante ser considerado. E eu acho que, se calhar, pelos motivos negativos e injustamente, Bryan Ruiz. O Bryan Ruiz, para além daquele falhança em 15-16, no gol de Lindelof, há uma substituição para o Sporting, é ele que entra e, passado 30 segundos, o Lindelof marca o gol, portanto também fica marcado nesse sentido. O jogador que é o símbolo máximo é, obviamente, Óscar Cardoso. É o melhor marcador de derbys pelo Benfica. Dava sempre aquela confiança extra, porque sabíamos bem, quanto ao Sporting temos o Cardoso, estamos a ganhar 1-0 pelo menos, de certeza. Se pudesse apagar um gol, seria sem dúvida o gol do Mitroglou, no jogo em que o Bryan Ruiz acaba por falhar e que podia ser decisivo nas contas do título. A vitória, sem dúvida, foi um massacre, 5-0, tinha que apagar da história. Apagar golo e vitória é fácil. A derrota do 3-0 em casa era logo, porque essa marcou-me mesmo bué. E há um golo que o Bruno Fernandes marca de livre, que acho que é numa eliminatória de taça, ou lá o que é, e eu conto essa história. Que eu sou muito adepto do Benfica, mas eu sei ver as coisas. O Bruno Fernandes é um jogador do caraças. Ele ia marcar o livre e há um adepto à minha frente que diz: este Bruno Fernandes também não marca isto. Pá, diz um comentário qualquer que eu assim, o que é que tu estás a dizer? E aquele caraças vai e mete-me o livre lá dentro e acho que isso muda, esse gol muda a eliminatória e acho que depois perdemos. Aqui, Taça de Portugal, o Bruno Fernandes marca 1-0 e o Sporting passa em golos fora, porque tinha marcado um gol na Luz. É uma fase diferente de Sporting, que era uma altura em que o Sporting não ganhava grande coisa e sentíamos ali a possibilidade de ganhar um título, que evidentemente ganhámos. Um derby que eu era capaz de apagar com o 6-3 na década de 90, acho que numa altura onde o Benfica, vocês chamam o Vietnã, esse período, na altura em que o Benfica está mal, é uma coisa que deu um balão de oxigénio, uma exibição espetacular do João Vieira Pinto, quando ainda estava pelo Benfica. Um golo, Mitroglou, muito duro. Muito duro porque era também no verão anterior, eram alvos do Sporting, tal como Bryan Ruiz eram alvos do Benfica, acabam por trocar e acontece o que aconteceu. Eu um derby sinto que estamos aqui 90 minutos, dá sempre para dar a volta. O 12º jogador faz toda a diferença, porque se ninguém acreditar que não faz, ninguém está lá. Mano, ainda para mais num derby, estar cheio ou não estar, acredita que faz. E isso eu ainda continuo a amar no benfiquismo, que este estádio aqui, daqui a uns dias, vai estar, nós até os comemos e espero que sim. E no Jamor igual. Compararia com uma situação de adrenalina em que eu a consigo materializar ou em alguém ou expor por argumentos, não sei bem explicar isto. Que é uma cena que só se sente mesmo ali. Em dia de derby eu sinto acima de tudo uma cidade dividida. É uma cidade dividida que vai parar, que não só a cidade em si, mas o país inteiro neste contexto de derby. É mesmo incomparável. Portanto, tu em 30 segundos podes estar muito tranquilo. Nos 30 segundos a seguir, tu tens mesmo que os teus jogadores falhem um passo de 1 metro. Acho que é mesmo incomparável. Não há outra qualquer descrição possível, porque não é só aquele jogo que significa. Perder com o Benfica não é a mesma coisa que perder com o Moreirense fora. E vocês, se calhar algumas pessoas até me dizem: olha, mas perder com o Benfica se calhar é mais natural, porque é o rival. Não é, não pode ser. Afeta o teu dia-a-dia, afeta relações, afeta a história, afeta a memória coletiva e acho que é muito diferente. Eu adoro o Benfica e gosto mais de Benfica do que de futebol. Mas aquela emoção mesmo de jogo, ainda por cima, estádio, quando venho ao estádio com o Red Pass, derbys, nem durmo, apareço lá e é para os